Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós tínhamos visto antes das férias, né? Que é sobre a pirâmide etária brasileira. Nós começamos a falar sobre a população brasileira, tá? Antes das férias, e nós vimos algumas características sobre essa população. E hoje nós vamos falar sobre as pirâmides etárias, né? E aí, primeiro vamos ter que entender, antes de falar sobre a pirâmide etária do Brasil, tá? Sobre a população brasileira, como é que ela tá distribuída, né? Suas características. Primeiro vamos entender o que é uma pirâmide etária. Pirâmide etária, pessoal, são representações gráficas que auxiliam no estudo da estrutura da população por faixas etárias, né? Essas faixas etárias são faixas de idade e por sexo. No caso, o sexo é o masculino e o feminino, né? Quantidade de homens e de mulheres, de acordo com a sua idade, tá bom? A partir da análise de uma pirâmide etária, a gente pode identificar algumas características no total da população. Que características são essas? Por exemplo, a questão do número de jovens, de adultos, de idosos. A gente pode observar como é que está a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? É a quantidade de nascimentos no nosso país. É a taxa de mortalidade, que é a quantidade de óbitos, tá certo? A gente pode observar a proporção de crianças e jovens, tá certo? Tudo a partir da análise dessa pirâmide etária. Então, coloquei aqui uma pirâmide etária do Brasil do ano de 2012 e 2018. Pessoal, as pirâmides etárias, elas são elaboradas a partir dos dados levantados pelo IBGE. O IBGE ele faz um censo a cada 10 anos, tá? Para contabilizar a nossa população, mas nesse intervalo ele vai fazendo, né? Ele vai colhendo dados, tá? Para a gente ter uma média, né? Sempre nós vamos ter uma média, até porque a gente não pode passar 10 anos, né, com dados desatualizados. Então, se a gente observar aqui, a gente vai ver uma mudança, não é? Porque ele está mostrando, tá bom? Essa linha com os pontinhos que tem dos dois lados, os dados de 2012 e as linhas, né, no caso as barras amarelas, né, laranjas, aliás, e verde, com os dados de 2018. E nós estamos percebendo já uma diferença, né? Por quê? Porque a gente está vendo que o número de jovens, né, de crianças e jovens nos dados de 2012 eram maiores do que nos dados de 2018. É só você observar que a linha pontilhada, né, ela tá mais para fora e as barras elas estão mais, né, para dentro, elas não estão se encostando. Então significa dizer que o número de crianças e jovens, né, diminuiu. Já o número de adultos e de idosos aumentou, né? As barras elas estão passando das linhas pontilhadas. Então, no intervalo, né, pequeno de 2012 a 2018, a gente já está percebendo alguma mudança, ok? Vamos para frente. O que as partes das pirâmides mostram? Então, vamos analisar cada uma dessas partezinhas. Primeiro, o ápice, né, que é aquela parte lá de cima, o final da pirâmide, o topo dela. Ela vai mostrar a expectativa de vida do povo brasileiro. Essa expectativa de vida, ela tá aumentando? Está sim, mas ainda é muito baixa, né, em comparação a expectativa de vida dos países ricos, ok? Mesmo assim, a gente está percebendo uma mudança, não é que está aumentando. O corpo, que é essa parte mais larga da pirâmide, a gente pode até dizer que é o centro, né? A parte do meio dela. O corpo largo da pirâmide brasileira indica o elevado número de adultos na população do nosso país. Isso aí, pessoal, se deve o quê? Às baixas taxas de mortalidade registradas no Brasil. O número de óbitos, né, principalmente de crianças de 0 a 1 ano, ela vem diminuindo
a cada ano. Então, isso, consequentemente, vai levar a um número maior de adultos. Além das melhorias na medicina, questão das vacinas, o saneamento básico, tratamento de doenças, ok? E a base, né, que é essa parte de baixo da pirâmide, ela apresenta uma base larga em razão dos investimentos médicos sanitários e revela a necessidade de investimentos em saúde e educação, né? Por quê? Porque vem se diminuindo essa taxa de mortalidade infantil, certo? Isso aí, pessoal, isso está diminuindo justamente porque foi investido na saúde, né? Hoje existem políticas públicas para fazer o acompanhamento da mulher quando ela está grávida, vacina para essas crianças, principalmente no primeiro ano de idade, acompanhamento médico para essas crianças, justamente, né? Isso faz com que diminua bastante o número de crianças que morrem, que são as taxas de mortalidade infantil, certo? Continuando. As mudanças na pirâmide etária brasileira. Pessoal, a população brasileira, como eu falei para vocês, ela vem mudando. Antes nós tínhamos famílias mais numerosas, né? Principalmente década de 60, 70, até a década de 80. Famílias mais numerosas. Hoje essas famílias, elas estão menores e cada vez mais, né, a tendência é a diminuir, principalmente porque o número de filhos por família, o número de filhos por mulher. E a gente pode observar isso bem direitinho aqui nessas duas pirâmides que eu coloquei para vocês, tá? Vamos analisar essas duas pirâmides e a gente vai observar bem perfeitamente a mudança na estrutura da população. Essa primeira, que é do lado esquerdo de vocês, ela mostra o Brasil na década de 1980. Então, nós temos uma base muito larga, significa dizer que eu tenho um grande número de crianças, então tem um elevado número de nascimentos, tá? Um número relativamente alto de adultos, né, jovens e adultos, e um número bem pequeno de idosos. Quando eu vou observar, essa é a perspectiva, é a expectativa de como será o Brasil em 2030. Nós vamos ver que o número de crianças, de jovens, diminuiu praticamente pela metade em algumas faixas de idade. A base da pirâmide, ela está bem mais estreita, tá certo? O corpo dela está mais largo, né? Se a gente comparar com a outra, tá mais largo. E, consequentemente, o topo dela também está aumentando, olha. Principalmente se a gente observar as faixas de idade, que as pessoas elas estão vivendo mais. A expectativa de vida, que é o tempo médio de vida, está aumentando, tá certo? Isso se deve a várias mudanças, principalmente investimentos em saúde pública por parte do governo. Essa pirâmide, né, que é a expectativa, é a perspectiva para o ano de 2030, ela mostra, pessoal, o envelhecimento da população. Esse envelhecimento é o quê? É uma tendência, né, que o número de nascimentos vai diminuindo e, consequentemente, aumenta-se o tempo médio de vida da população. Essa tendência, ela já é observada em países da Europa, mas, né, de acordo com as expectativas, tá certo? Acredita-se que a nossa população, né, a população brasileira, ela também chegue, não é, nessa situação de ter uma maior expectativa de vida. As pessoas, elas vão viver mais, né? Então, se hoje a expectativa de vida média, vamos dizer que fossem 70 anos, então na década de 2030, ela poderia chegar ao quê? 90 anos, 100 anos. Então, o número de pessoas que viveriam mais, ela iria aumentar, tá certo? Então, ela tá mostrando justamente o quê? O envelhecimento da nossa população, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado bem fácil de compreender,
tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Eu vou colocar a parte, tá? A atividade, é uma atividade bem simples, é só uma questão com 4 itens para vocês responderem. E aí, qualquer dúvida, pergunta lá no grupo, ok? Até a próxima semana, pessoal!